Meus alunos do 9º ano, eu estou de volta. Mas eu não queria estar de volta nesse clima chato. Ninguém pode sair de casa. E vocês, 9º ano, não podem, né? Bater um papo com aquelas menininhas, as menininhas com aqueles rapazes. Ô, rapaz, como é chato. Né? A saudade, como diz o poeta, mata a gente. Mas vamos para aquilo que nos interessa. E aquilo que nos interessa vai ser o Brasil República, mais uma vez a República Velha. Nós vamos agora para o 4º presidente. Para não perdermos a sequência, lembre-se, o presidente era eleito pelo voto que não era secreto. O voto era aberto, conhecido como bico de pena. Fraude, ora meu Deus, era uma constante. Além disso, o apoio dos senhores fazendeiros, chamado de senhores coronéis, que eram chefes políticos. Além do mais, a influência dos 2 maiores estados, que isso está acontecendo até hoje. Quais os 2 maiores estados? São Paulo e Minas Gerais. Lembra-se de um dos exercícios que eu disse? Quais os 2 maiores partidos políticos do Brasil durante a República Velha? Era o PRP. P, partido, R, republicano, P, paulista. Partido Republicano Paulista. E o outro partido republicano mineiro. Por isso que nós estamos na República Velha, com os presidentes sendo eleitos pelo voto popular, certo? E esses com influência dos senhores coronéis e as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. O último presidente que nós focalizamos para vocês foi quem? Prudente de Moraes. Lembra-se que Prudente de Moraes, esse 3º presidente, já foi eleito pelo voto de Cabresto. A influência dos senhores coronéis. E esse presidente veio de São Paulo. O aluno tem lembrança que ele indicou para seu ministro do exterior, para resolver problemas externos, exterior, José Maria da Silva Paranhos Jr. Júnior. Quem foi ele? Esse personagem, o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, isso também está lá no nosso exercício passado. Quem foi o Barão do Rio Branco? Ministro do Exterior, que resolveu todas as questões de limites no início do Brasil República. Veja aquelas questões de limites que ele resolveu. Durante o governo de Campos Salles, o 2º paulista, a situação do Brasil não era das melhores economicamente. Por isso que ele resolveu pedir dinheiro emprestado à maior potência do mundo naquela época. Estamos no início do século XX, a maior potência do século que passou, século XX. Qual era a maior potência? A Inglaterra. Então, quem era o ministro da Fazenda no governo de Campos Salles? Joaquim Murtinho. Então, prepararam um documento, pediram ao governo inglês um empréstimo para que o Brasil pagasse com 50 anos. Esse empréstimo tem o nome de Fund Long. Fund Long. É a política econômica para pagar a dívida externa do Brasil. O Brasil não estava com a situação econômica boa. Dívida externa, dívida interna, desde o encilhamento no início da República. Agora resolveu pedir esse dinheiro emprestado. Então, um dos primeiros acontecimentos, um dos primeiros fatos históricos foi o Fund Long. No final do governo de Campos Salles,
ele começou a pensar: atenção, brasileiros e meus alunos, aprendam. Essas, deixa eu dizer, enroladas políticas não vem de agora não. Vem de longas datas, até que a morte nos separe. Então preste bem atenção. Que fez Campos Salles? Estava ouvindo talvez até uma música. Está chegando a hora. A hora de quê? De deixar o mandato. Então Campos Salles resolveu dizer: eu vou indicar o meu sucessor. Ocorre muito hoje no Brasil. Quem será o sucessor de Campos Salles? Aí ele disse: o meu sucessor vai ser um outro paulista. Vai ser um terceiro? Sim. Quem vai ser ele? Rodrigues Alves. Mas eu preciso do apoio. De quem? Dos senhores coronéis e dos governadores. Porque se os governadores não me derem apoio, aquele que eu vou indicar para me substituir, talvez não ganhe as eleições. Mas se meus governadores apoiarem e os senhores fazendeiros dos respectivos estados me apoiarem, não vou perder essas eleições. Vocês estão vendo também o selo, aquela música, pisa na cabeça da serpente, viu? Tchau! Olá, alunos e alunas do Colégio Mahatma Gandhi, eu aqui de novo, Jair Marques, professor de Educação Física de vocês. E hoje essa atividade vai ser administrada para os 8º e para os 9º anos, tá? A modalidade vai ser luta, isso mesmo, atividade de luta. Vocês conhecem algum tipo de luta ou praticaram algum tipo de luta na educação física? Se não, na aula de hoje conheceremos mais sobre essa modalidade de esporte. Vamos lá? Vamos começar? A luta é um dos esportes mais antigos do mundo, com registro de 15 mil anos, encontrados, né, pintados em cavernas na França. Com o passar do tempo, foi evoluindo, com razão da necessidade de defesas de animais, dos seres humanos, até conseguir ganhar destaque na Grécia Antiga, permanecendo popular na Idade Média. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna de 1896, as lutas já estavam na programação olímpica e era o foco da competição. Os estilos grego-romano e estilo livre são disputados desde 1920 e hoje a Rússia é um dos países que mais domina justamente nessa prática. Aprender sobre a luta é também conhecer diversos povos, como os orientais, responsáveis pelo desenvolvimento e refinamento de muitas delas. Cada uma tem um movimento específico, que o atleta precisa de muitos anos para poder se desenvolver. Nós podemos aprender movimentos comuns, e há muitos deles. Nas lutas existem muitos movimentos de curta distância, como por exemplo, imobilizar, empurrar, puxar, desestabilizar, e também tem outros, tem os chutes, socos, defesas. Essas defesas podem ser tanto com os braços quanto com as pernas. Tem outros movimentos também de longas distâncias, que são com espadas, lanças e outros, que são implementados para golpear o adversário. A luta é um dos conteúdos das aulas de educação física. Ao vivenciá-las nas aulas, as atitudes desleais e de violências não devem ser permitidas, assim como ocorre nas competições oficiais de cada modalidade, né? Nas disputas, os oponentes têm que ser dominados por técnicas e estratégias de desequilíbrio, imobilização ou exclusão, combinando as ações de defesas e ataques. Tudo isso dentro de um conteúdo de regras, como ocorre também no judô, no sumo, jiu-jitsu, boxe, esgrima e até mesmo no braços de ferro,
também no cabo de guerra. A vivência a vivência e a presença das lutas nas aulas de educação física ajuda no desenvolvimento de muitos aspectos, além do aprendizado e da possibilidade do movimento, nas habilidades motoras, na capacidade física, assim como o desenvolvimento do raciocínio, da estratégia e do ataque, de aspectos sociais e afetivos, principalmente nas regras, no respeito, né, pelas regras e pelo adversário, no ganhar e no perder. Então, com todas essas informações, os alunos dos oitavos e do nono ano vão fazer um resumo. Isso mesmo, vão fazer um resumo de uma modalidade, né, de uma luta, né, que são várias lutas dentro dessa modalidade, né, judô, jiu-jitsu, enfim, vocês é que vão escolher uma luta e vocês vão fazer um resumo. Pode ser em folha de papel Chamex ou pode ser no caderno de vocês, tá? Vai ser com 15 linhas no mínimo, tá, gente? Com 15 linhas e vai ser a punho, tá bom? Nada de digitado, a punho. Para quem não visualizou, quando a gente voltar, eu vou passar de novo essa atividade e essa atividade vai valer mais 2 pontos para a gente poder obter uma nota de 0 a 10, que já foi passado alguns trabalhos para vocês. Então, boa sorte para vocês. Não esqueça de colocar o nome, a série, tudo certinho, tá? O ano brasileiro, em homenagem ao 4º presidente Campos Salles. Então, Campos Salles não contou conversa, convidou os governadores e os governadores se fez presente no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Atenção, naquela época, a capital federal não era Brasília, era o Rio de Janeiro, chamado de DF, Distrito Federal, sede do governo. Então, o que fez Campos Salles? Convidou todos os governadores, e os governadores, meu Deus, o que é que o presidente quer? O que é que o presidente deseja? Veja, início do século XX, século passado, avião praticamente não existia. Era um sofrimento você chegar no Rio de Janeiro, a dificuldade de transporte. Mas todo mundo, quando chegou lá, parecia programa de auditório. Meus amigos, aqui está presente o presidente do Brasil, Campos Salles. Essa reunião com os senhores governadores, que se fez presente, tem um único propósito. Aí os governadores ficaram olhando de um lado para outro. O que será? O que será? Talvez, eu lembro-me bem que alguns deles talvez dissessem: o que será, seu cara? O que é que o presidente vai nos pedir? Vai dar alguma bronca? Vamos ver, vamos ver. O presidente Campos Salles disse: eu quero seu apoio político para o meu candidato a presidente da República, que eu espero ser o meu sucessor. E esse candidato, eu estou lhe apresentando agora. Uma salva de palmas para ele. Parecia programa de auditório. Quem era ele? Rodrigues Alves. Mais um outro paulista. Estavam observando também. Foi eleito através de quem? Rodrigues Alves foi eleito, terminou sendo por influência. As oligarquias, o conchavo político, a influência de São Paulo e Minas Gerais, os senhores coronéis ou fazendeiros dos diversos estados, os maltas em Alagoas, né? Quem mais? Os Acioles. Eram as famílias no Ceará, os Calvacante, em Pernambuco, em outros lugares. Eram senhores coronéis influenciando. Porque eu vou ter que ajudar o meu presidente também. Era o todo-poderoso da sua região. Quero com isso finalizar esse presidente, esperando que, próximo momento, vamos enviar mais alguns exercícios para vocês e eu aguardo. Espero, certo, que essa doença vá para as profundezas dos infernos e que